foi o Santos, né? Sim. E Mateu Plano é pelo menos mais 2 temporadas aí pela frente e tem uma linha pra queimar. A ideia é essa, né? Ainda tô me planejando, tô pensando muito, né? Tô querendo muito voltar esse ano a jogar. Tá dando uma coceira já? Tá, confesso que sim. Então, eu me dei esse tempo ano passado, né, pra dar uma descansada, esfriar a cabeça, ficar um pouco com a família, com os meus filhos que estão crescendo muito rápido. E as famílias fazendo o plano de viajar, ir embora, enfim. Então eu falei, não, vou ficar esse ano com eles. É um casal? É um casal. Aí chegou no final da temporada, assistindo aqueles jogos ali, bateu a vontade de voltar a jogar, assim. Tá certo. Todo mundo, como eu disse, em algum momento da vida jogou com o Diego Tardelli. Na cronologia, é Luiz Fabiano, Márcio Amoroso e Fábio Luciano. Mas eu vou começar nossa resenha hoje aqui com o Márcio Amoroso, que, numa final de Copa Libertadores 2005, fez o Diego Tardelli levar um bichinho extra, não foi isso? Bom, boa noite, fã do esporte. Feliz demais de estar aqui mais uma vez, Plirra, Diego, meu irmão, Capita, Luiz Fabuloso. Cara, é legal, né, ver a gente poder relembrar esses momentos, né? O Diego era novinho ainda, estava começando, já com talento, né, um instinto de matador, né? Também no São Paulo só teve grandes centroavantes aqui, ó. Então, poder participar, né, daquela final que ele, num certo momento da partida que eu já estava um pouco cansado, né? Eu falei assim, olhei pro banco, falei, vou dar uma moral pra ele violenta, porque eu sei que ele vai entrar e vai botar fogo no jogo. Tava 3-0 já, né? Tava 3-0, já tinha título dele, já tinha dado uma assistência, pagou pro Luizão também. Título consolidado praticamente já, porque faltava o que ali, uns 20 minutos por aí, que você entrou? Menos, uns 15, 20 minutos. Aí o Diego entrou no jogo e fez uma jogadaça, né? Passe do Mineirinho, ele cortou pra dentro e no cantinho decidiu o 4-0 histórico pra gente. Mas o legal é que foi durante a semana toda, né? Tava eu, o Fábio, eu lembro muito bem nessa época, porque a gente só pensava no título, óbvio, e no bicho depois, né? E aí a gente na resenha, depois do treino ali, a gente conversava, né? Pô, se faltando uns 10 minutos ali, já decidido, já olha pro banco que o bicho vai ser importante. Bateu viu? bonito ali no contrapé do goleiro, um belo gol, né? E aí isso veio na minha cabeça, eu falei assim, pô, agora é a hora dele entrar, né? Vou dar aquela... Professor, porra, cansei. Aí o Diego entra, faz o gol e tá de parabéns por toda a Bonzinho ele, né, Luiz Fabiano? Bonzinho demais. Você deixava, Fabiano? Primeiramente, Pirra, prazer, Moroso, foi meu parceiro de ataque. Pai dele, parceiro, Fabulosa, também teve a felicidade. Você é bugre, né? Você é rival. A minha história com o Diego é um pouco essa diferente. é melhor que não falar, Diego. Peraí que eu vou falar uma coisa pra você. Nós somos rivais. Sabe por quê? A gente nunca jogou contra, nós somos amigos e irmãos. Deixa eu só fazer uma correção. Ex-colega de profissão, tá? Eu comecei errado, desculpa, tá? Só pra corrigir. Fiquei nervoso na frente deles aqui, mas ex-colega de profissão, tá? Tá resolvido. Eu tenho uma história com o Diego diferente. 2003, eu lutando pra ser artilheiro. Um jogo que eu não me lembro. Contra o Santos. Contra o Santos. Bola sobrando tudo pra ele errando, chutando. E saímos na cara do gol. Eu do lado, sozinho, ele foi e guardou. Se ele não guarda, ele ia ver. Nossa, mesmo guardando, já ouviu, né? Mesmo guardando, já, né? Ô, aqui. Mas é um prazer, talento enorme. Já a gente via que era um jogador diferenciado, tinha o gol. Me ajudou bastante no São Paulo. Eu acho que eu joguei com ele em 2003, 2004. Sim. Isso. Foi um grande momento. Já vamos relembrar de alguns momentos entre vocês. E esse era um que também ajudaria na briga, não ajudaria não, na briga? Diego, vamos saber daqui a pouco. É escola, né? Vamos saber daqui a pouco se ele ajudou na briga. Mas vamos dar um salto para 2008. Capita Fábio Luciano. A gente viu ali o Tardelli marcando contra o Atlético Paranaense o último gol da final. Com ele em 2003, 2004. Sim. Isso. Foi um grande momento. Já vamos relembrar de alguns momentos entre vocês. E esse era um que também ajudaria na briga, não ajudaria não, na briga? Diego, vamos saber daqui a pouco. É escola, né? Vamos saber daqui a pouco se ele ajudou na briga. Mas vamos dar um salto para 2008. Capita Fábio Luciano. A gente viu ali o Tardelli marcando contra o Atlético Paranaense o último gol da final. Aconteceu também na Taça Guanabara de 2008, mas nesse caso o jogo não estava resolvido. Estava 1-1, se não me engano. Flamengo e Botafogo, né? Exatamente. E aí, Fábio Luciano, no teu boa noite, conta o que o nosso convidado fez no Maraca naquela tarde.
Então, Plihá, boa noite a você, Amoroso, Luiz. Pô, legal demais. Esse mais bonito que ele fez na carreira dele, mais importante, foi esse gol contra o Botafogo aí. Ele acaba fazendo o gol do título nos minutos finais. Enfim, um jogo complicado. A gente tinha uma rivalidade contra o Botafogo. Olha lá o gol, ó, no nosso telão. Fica isso, mais bonito ainda. É isso. O Léo Moura traz pra dentro e aí acha o Tardelli. Chapada bonita, chapada, né? Curva. Ele tinha essa chapadinha aí dele aí. Chapada, É única. E é legal, É só ele consegue. Aquela ali do treininho, né? O que é legal falar do Diego, assim, como abertura, porque eu pego ele aí, né, não é no meio da carreira, mas já tinha um processo como profissional, mas é um atacante que conseguia fazer várias funções, né, Plihá? Então, assim, hoje a gente olha para atacantes e o cara ou é um nobre específico, ou é um cara de beirada, quando você tem que mudar o jogador de posição, muitas vezes o jogador tem dificuldade, e o Diego, pelo menos no Flamengo, ele jogou em funções de camisa 9, ele jogava pelas beiradas do campo, né, Diego? Jogou Tava pela amadurecendo esquerda, ali já, né? Jogava pela Ponta direita, quando esquerda. tinha que vir pro meio um pouquinho para criar jogadas, tinha essa qualidade, porque é um jogador diferente, a carreira mostra isso, mas é isso, Plihá. Sim, foi muito bacana tê-lo no Flamengo, naquele momento. O Flamengo vivia um outro momento, né, complicado, mais complicado do que hoje em dia, com relação à estrutura, salário. Bem mais complicado. Bem mais complicado, mas a gente tinha um ambiente bem legal, assim. E, assim, a minha imagem do Diego no futebol, respeitando tudo que ele fez, foi esse gol contra o Botafogo aí, que ajudou a gente também Dentro de campo, né? a sonhar, não é a pegar um dinheirinho, que ajudou a gente a sonhar em algum momento. Menino! Ô, Play, eu só vou falar assim, o mesmo trabalho que ele dava para os adversários, ele dava um pouquinho pro capitão fora ali. Mas a gente resolvia, a gente rapidinho chamava, como ele falou, era jovem ainda, né? Então, assim, jovem, no Rio de Janeiro, jogando no Flamengo, as coisas complicam um pouco. Não era muito trabalho, mas o que aprontava, o que fazia, que era passível da idade, a gente conseguia corrigir rápido aí e colocar na rota correta. Tardelli, o que pegava mais? O fato de ser no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos, ou de ser jogador do Flamengo no Rio de Janeiro? Dessa coisa do extracampo. Mas não foi só no Flamengo, Plihal. Eu tive uma parcela de culpa também na época do São Paulo, quando eu subi. Sim. Eu era um fiozinho desencapado mesmo naquela época, né? Como eu briguei por ele também lá com o Paulo Tuori. Mas é o que eu falo, acho que é o momento, é a fase, E você vai amadurecendo, né? Hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tivesse lá quando eu comecei, né, pode ter certeza que eu não faria. Né? Mas dos caras que eu conheço, você talvez seja o que mais amadureceu. Sem brincar, não tô brincando, não é porque você tá aqui na minha frente, não. Eu vejo meus ex-companheiros que eu joguei junto e vejo que eu trilhei um caminho bem legal, assim, né? Junto com a minha família, né? Minha esposa, que esteve do meu lado todo momento ali com os meus filhos. Então, eles que endireitaram um pouquinho meu caminho também. Então, graças a Deus, eu consegui ter essa oportunidade de seguir, né? Porque muitos jogadores param, né? E os clubes não dão essa oportunidade, né? Então, eu tive a oportunidade de São Paulo, do Flamengo, mesmo fazendo aqueles atrasalados, né? Então, mas fazendo aqueles atrasalados, né? Então, mas assim, no final deu tudo certo. Uma das coisas assim, que mais me cortou o coração foi ele não ter ido para o Mundial de Clubes com a gente, porque a gente acreditava muito que seria um jogador que, se precisasse naquele E não momento... foi justamente por esse aspecto disciplinar, né? O filho bola tinha de sobra. De sobra. Entrou na Libertadores, fez gol na final. As participações constantes na fase de grupo e nos mata-matas, o Diego sempre foi importante. E ali a gente tentou de tudo quanto é jeito, tentar levar ele para que era uma atrás da outra, então já foi... E aí chegou uma hora, o Paulo Tuori me chamou e falou assim, não tem como. E agora, isso aí foi uma situação que foi muito dolorida pra gente, porque a gente queria ele junto também, né, naquela conquista. Ele voltaria ao São Paulo depois de alguns voos aí em outras bandas, jogou no Betis, no São Caetano, no PSV. Mas antes de começar a tua história no São Paulo, ou no princípio da tua história no São Paulo, que o Luiz acompanhou muito bem, você marca o teu primeiro gol em que situação? Com a camisa do São Paulo? No São Paulo, no Maracanã. Maracanã contra o Fluminense. Fluminense, isso.
Eu, por acaso, Fabula, estava nesse jogo. São Paulo 3, Fluminense 1. Ah, não diga. Olha lá. No dia que você estava nesse jogo. Fábio, Que surpresa. de quem que é esse primeiro gol do jogo? Vamos ver se você consegue reconhecer. O Kleber deu rebote. Fabula guardou. Luiz Fabiano. Era seu palco, né? E faz de puxeta ali, meia bicicleta. Segundo jogo. No seu segundo jogo, o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Deve ser uma memória bacana de se ter. Nossa, aconteceu muito rápido as coisas pra mim, né? Porque eu lembro de ter feito um treino numa segunda-feira, acho que faltou, não sei, alguém estava suspenso na época, não lembro, né? Tava em falta de atacante, né? E aí me chamaram para treinar na segunda, aí na terça-feira eu já fui relacionado, na quarta-feira eu estreiei contra o Curitiba, né? Faltando 10, 5 minutos para acabar o jogo. Estreou bem, eu lembro que estreou já bem. fiz alguma jogada e passe pro Luiz fazer gol ali, se não me engano. Meu, já era o Diego Tardelli. Naquela época era... Mas eu lembro que o Tardelli ele tinha mesmo uma qualidade enorme e quando subiram ele, todo mundo acreditava que ele iria... Primeiro treino você já sacou? Sacou. De verdade? Tem até uma história legal, porque Pirral, se você me permite ele depois. teve continuidade. Sim. Ele já foi pro jogo. Eu fiz 2 treinos no profissional, né? O primeiro treino acho que foi uns 5, 6 meses antes. E eu lembro que, treinei no Manhaca esse treino. Eu lembro que o Gustavo Neri saiu do treino, porque ele falou, não vou ficar correndo pra esse moleque e tal. Aí quando eu cheguei na segunda vez, eu já fui mais consciente, né? Só que quando eu cheguei no treino, o pessoal tava tudo reunido ali, sentado na conversa antes do treino, aí eu chego, né? Quando chegam os atletas de baixo. Aí eu lembro os caras me olhando e falei, nossa, já vem essa nhaca aí de novo, meu. Aí foi quando eu treinei na segunda-feira, que eu treinei super bem. Sim. E na terça eu já fui relacionado. Então isso ficou bem marcado pra mim, foi bem legal. Mas você tem esse olho clínico, Luiz? Você tinha? Dá pra ver quando o jogador é diferenciado, né? No toque, toque de bola, no refino, que trata a bola, na finalização. E apesar de... eram condições e foi pro jogo. Se não tivesse condições, nem ia. Mesmo faltando atacante, não ia. Verdade. E ele foi. Quem que era o treinador, né? Era o Rojas e Milton Cruz, da dupla. Era a dupla. A dupla. E classificou o São Paulo depois de muito tempo para a Copa Libertadores. E o Diego participou. Sim, sem dúvida. E nessa mesma temporada, na Sul-Americana, teve o famoso duelo do River Plate. Antes da briga, antes do você prefere bater o pênalti ou brigar, o Tardelli fez um gol que levou o São Paulo para a decisão dos pênaltis. Um belo gol que também, não diria mais como cartão de visitas, porque você já tinha feito bons jogos, mas ali reforçou. Uma chapada. Foi um dos gols mais bonitos da minha carreira. Foi. E aí a briga. Aí acabou o jogo. Eu tô vendo o Luiz Fabiano, o Lugano apaziguando. Isso não é normal. É que ele tinha acabado de chegar. Eu acho que ele tá mais perdido que... O Tardelli tá na briga, mas não tá. Eu saí correndo, mas não... Olha o Roger goleiro. Ai, meu Deus. É impressionante. O Lugano aí não tinha tomado bomba ainda. O Fabiano, olha, o Fabiano começou tudo. É o Fabiano, verdade. Não era o Gustavo Neri ali, não. Era o Fabiano. Olha o Fábio Santos, não é? Fábio Santos. O Reginaldo. Jean. Aí eu saio correndo agora. A famosa acertei ninguém. Você já pegou, Fábio, alguma briga generalizada assim? Claro, teve aquele jogo contra o Santos nesse assunto. Mas na hora, dá tempo de pensar, hoje eu vou me resguardar ou eu vou para as cabeças? Pirra, acho que não dá muito tempo não de pensar. Depois você se arrepende, né? Ou você leva isso pra vida, assim, não, como, né? Sei lá, uma forma até divertida. Depois que passa, você encara de outra forma. Sim. Mas na hora do jogo, não, Pri. Na hora do jogo, assim, por incrível que pareça, não foram muitas brigas que eu me envolvi. As que aconteceram foram um pouco mais pesadas que o normal, assim, mas a gente ali dentro, é o que a gente fala, né, meu? Aqui você, você consegue formar ali em um rápido espaço de tempo, Pri, uma família mesmo, né, meu? E isso é igual a gente se sente ali como se fosse uma família, igual briga de rua, né? Você vê um amigo seu apanhando ou brigando, você vai entrar. Depois você vai ver se valeu a pena ou não. E o jogador tem muito isso também. Ainda bem que isso está diminuindo, né, Plirra? Acontecia com mais frequência antes, né? Principalmente em jogos grandes, né? Então, assim, você tinha certeza que em jogos grandes ia ter uma confusão.
né? Por exemplo, a Corinthians São Paulo... Até o último Grenal foi pacífico. Isso, o Grenal é isso, né? O Grenal era você olhar e falar, pô, o Grenal sempre vai ter uma briga. Esse último já foi algo que o Luiz foi mais tá jogado. Com a assim, ó. Então, o Luiz já tá assim, ó. Mas acho que não dá muito tempo de pensar, não. É perfil. O cara tem perfil de liderança ou de um pouco mais cabeça quente, ele vai entrar rapidamente na briga. O cara que já não gosta muito, né, que não é muito perfil, ele vai tentar se afastar ou vai tentar apaziguar. O que chama atenção nesse vídeo só não é a voadora do Luiz, que é o perfil dele. É o Lugano separando a confusão. Aí chama um pouco a atenção. Isso aí foi estranho. Não Mas sei. é o Lugano antes do Whey Protein. Antes do Whey. Antes da bombinha. É o Lugano zen aí, até aí ele tava zen. Mas muito vai da temperatura do jogo também, né? A treta, né? E era um clássico. E aí era Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Começou a confusão, não tem como evitar. Até tentei me justificar na frase lá fora. Que pegou no... Me pegou ali na cabeça quente. Quando existia isso aí, saía do campo já tinha o microfone. Fala aí. Aí, cabeça quente, acabei falando uma frase meia icônica aí, que virou meme. Já falamos ali rapidamente da passagem do Tardelli pelo Rio de Janeiro, pelo Flamengo. Do Rio começa a tua história, aí a mais bonita, né? Escrita em 3 partes, mas as 2 primeiras especiais no Galo, no Atlético Mineiro. Sim. Na primeira passagem, você vai para lá em 2009, né? Se você contar em títulos, na verdade só foi uma conquista do Mineiro de 2010. Mas você chega em 2009 já barbarizando. Foi artilheiro do Brasil no ano, entrou na seleção do Brasileirão. Você começou muito bem no Galo, já assim, foi um amor à primeira vista que depois se consolidou, mas deu certo desde o primeiro dia praticamente, né? Sim, eu sempre falo, a minha vida começa antes e depois do Atlético, né? Porque a partir de 2009 ali, tive um ano espetacular, artilheiro do Brasileiro. Uma pena que a gente não conquistou o título, né? A gente brigou até certo momento, mas em premiações individuais, acho que eu fui o que ganhei tudo praticamente, né? Sim. Artilheiro, bola de prata, enfim. Foi um ano especial. Seleção brasileira também, minha primeira convocação. Então A gente está mostrando gols de todos os seus momentos aí no Atlético. Foram muitos momentos positivos, muitos momentos legais. Mas, assim, como é que você justificaria ter dado certo de cara? Foi a coisa da empatia com o torcedor do Atlético é muito apaixonado. O que se deu, assim, de mais especial? Acho que o Leão também, o fato de ter trabalhado com ele, né? Então, o Leão, para mim, é um pai, né? Então, onde ele estava, ele me levava, me dava confiança, me dava oportunidade, me deixava super à vontade, né? Então, em 2009, a hora que ele me pediu minha contratação do Flamengo, né? Eu não pensei 2 vezes e fui. E foi a melhor escolha da minha vida que eu fiz, né? Solta uma resenha do Leão, então, pra nós. O Leão tem as melhores. O Leão, não, trabalhei com ele. O Leão, Eu também, né? Cada um os guarda treinos dele- guarda um pouquinho. Só o Capita aqui não. Cada um guarda uma, então. Vamos fazer uma sessão Leão agora. Vai lá, Diego. Uma vez a gente jogou, acho que em Uberaba, se eu não me engano. E aí eu ia vir de Uberaba para São Paulo de carro. Dei o motorista levar meu carro, que eu vinha para cá e acho que ia ter folga. E o Leão ficou sabendo. Aí que ele fala, pô, você me dá uma carona até São Paulo? Acho que era 4 horas de... Eu falei, gente, o que eu vou falar com o Leão durante 4 horas no carro, pô? Que ano foi isso? 2009. E não tinha nem o Waze, não podia errar o caminho. Não tinha né? nada. Errou o caminho, um abraço. Falei, não, vambora. Dei uma carona pra ele, eu fiquei pensando, o que eu vou conversar com ele? O Leão gosta de quadro, pintura, antiguidade, essas gado. coisas não. Aí durante o caminho eu fui fazendo essas perguntas pra ele, né? Mas daí a viagem fluiu tranquila. Foi tranquilo? Perguntei algumas coisas, o Picasso, ele entendeu e gostou, né? Torcendo pra ele dormir, né? Torcendo pra ele dar uma cochilada. Nada, veio... Ó, tá indo muito rápido, vai um pouquinho mais devagar. Aí ele vai lá. O Leão é aquele treinador que você ama ou odeia, né? Realmente porque a gente tinha umas brincadeiras lá com ele, né? Que ele falava as embaixadinhas, era 50 minutos só de PTK a bola, né? Fundamento, tudo. Isso aquecimento. Isso aquecimento. Depois vinha mais 2 horas de coletivo. Só que assim, quando ele esteve aqui com a gente, né? O Leão é um cara que eu... Depois trabalhou com você no Corinthians também. E ele foi o treinador que primeiro que me subiu no Guarani em 1991, antes de eu ir pro Japão ainda. Com a passagem dele de 1 mês no Guarani, eu estava na base, ele me subiu para treinar, fiquei treinando lá durante praticamente o período inteiro que ele ficou, né, na gestão do Beto Zini. E ali já se via um cara que
sabia muito de futebol, né? O Leão era um cara que, pô, quem conhece sabe o caráter dele. Todo mundo fala assim, pô, o Leão é bravo, o Leão... Não é, cara, é o estilo dele. É, sim. Não. Ele é. Cara, é bravo, pelo menos. O Leão É com você, bravo. foi com você, né? Você também tem dá que. trabalho. Ou você leva ele na boa, ou ele vai. Aí, perfeito. Ele vai te massacrar. Mas ele faz eu isso... que tenho que levar ele na boa. Então eu tenho até uma resenha com ele. Nós somos dois, pô. Um treino de finalização. Pá, eu e o Lucas pesava, né? Aí, cruzamento, eu... Cruza pra máquina! Aí ele... Vem cá. Que máquina? Que máquina? Só uma Ferrari. Ele... Isso é uma Ferrari batida, rapaz. Consertada. Mas eu levava ele na boa. Tá certo. Mas comigo na finalização também ele assina no treino no Corinthians, ele falava isso. Nossa. Pô, ele era sensacional. Aí tinha uma bola que cruzava, ele ia cruzar a bola, né? Ele Tem até uma resenha com ele. Nós somos dois, pô. Um treino de finalização. Pá, eu e o Lucas pesava, né? Aí, cruzamento, eu... Cruza pra máquina! Aí ele... Vem cá. Que máquina? Que máquina? Só uma Ferrari. Ele... Isso é uma Ferrari batida, rapaz. Consertada. Mas eu levava ele na boa. Tá certo. Mas comigo na finalização também ele assina no treino no Corinthians, ele falava isso. Nossa. Pô, ele era sensacional. Aí tinha uma bola que cruzava, ele ia cruzar a bola, né? Ele queria aquele jeitinho dele de bater na bola. Batia, né, pra gente finalizar. Aí ele, o Chapai falou, você não aprendeu não depois de velho? Esse clássico deve ser também um troço diferente. É diferente, Fazer um já é especial, né? Imagina fazer 3 gols num clássico e ganhando o jogo ainda, né? Do seu maior rival. Foi especial também. Desse jogo, que lembrança que você tem? A gente está acompanhando as imagens. A gente sempre vinha apanhando do Cruzeiro, né? Em 2009, principalmente. A gente apanhava muito ali do Cruzeiro, não ganhava por nada. E aí, esse ano foi em 2010, né? Acho que era o Luxemburgo, se eu não me engano, o treinador. Então, o Atlético já começava a mudar nesse ano já, né? E depois, acho que desse jogo... O Luxa com você ia bem ou não? Ia também. É? Ia. Gostava também. É. Ele trabalhou com meu pai, né? Meu pai foi atleta também, né? Eles trabalharam junto no Paraná, então estreitou um pouquinho. Dinei, teu pai? Não, Tadeu. Tadeu. É. Então estreitou, então ficou boa a relação. Eles jogaram juntos? Ou ele dirigiu o seu pai? Ele dirigiu meu pai no Paraná Clube. Aham. Acho que subiu com meu pai. Então ele já tinha um carinho por você. Já tinha um carinho já. Então quando ele chegou no Atlético, fluiu mais ainda. Ah, legal. Nós que jogamos vários clássicos, né, assim, e clássico é clássico e vice-versa, né, como uma famosa frase de um amigo nosso, né? Mas assim, dos times que você passou, como você São Paulo, Flamengo, o Galo, até lá na Holanda. Você jogou contra o Sevilha? Não cheguei a jogar. Não chegou a jogar Não, ele não sabe o que é. Então, é que eu ia te perguntar em cima dessa aí, o que é? Aliás, se ele tivesse jogado, estou fazendo as contas aqui rápido, se tivesse jogado contra o Sevilha, teria jogado contra o Luiz. Teria. Porque você foi para lá em que ano? 2005, 2006, você estava lá? 5, a partir de 2005 até 2010. Vocês não se cruzaram em Sevilha? Não. Hã? Acho que não, né? Não. Por quê? O cara do Sevilha não pode ter relação? Não pode. Pode, na boa? Pode. Pode Então, escondido. em cima dessas perguntas, Escondido qual pode. O clássico que é? Isso é verdade. No Málaga também, lembra? Málaga-Sevilha. Málaga-Sevilha é outro... Mas é similar com o Betis ou com o Betis é muito mais? Não, o Betis é o eterno rival. É a rivalidade enorme. Desses clássicos aí, qual que era o que você mais gostaria de identificar, né? Vasco, Jogou Flamengo, Grenal também. Grenal é especial também. Grenal o bicho pega. Mesmo. Mas a Atlético e Cruzeiro, pra mim, por ter feito gols, né? Então, ficou mais especial ainda. A primeira da história do Atlético. Esse daí foi sofrido. Mas valeu a pena, né? 6 gols, né? 6. Tardelli foi vice-artilheiro. Vice-artilheiro, né? Daquela Libertadores. Com vários caras que eu tenho certeza absoluta que, além de companheiros de time, tornaram-se seus amigos. Sim. Jô, Ronaldinho Gaúcho. Bernardo. E aí tem muita gente para contar a história.
Larga falando do Ronaldinho. Todo mundo gosta. Fala, desculpa, Fábio, eu te Não, só cara tranquilo, né? Só cara, né? Calmo, pô. Tá suave. O mais tranquilo era o Tardelli. Se tornou, né, mais tranquilo. Se tornou mais tranquilo. Só caseiro. Os caras sabiam, mas os O caras Cuca sabiam tinha do jogo, alguma né? superstição lá. A de sempre. A de sempre. Da Não ré, mudar a da ré. Mas tava mais tranquilo em 2013, né? De 2005 para 2013 ele tava... Era suave. outro Cuca. Era o Stival. Ela guardando um gol no nosso time. Né? O Luiz não estava nesse jogo porque ele estava suspenso. Ele volta no jogo do Volta no Horto. segundo. Foi expulso Foi do 3-1, né? depois do apito 3-1. final de um jogo. Foi 3-1, né? Mas eu não falei nada pro juiz, cara. Que é legal, Play, assim, a gente vendo os gols do Tardelli, só pra completar um pouco assim, né? Você vê que o que a gente tá falando aí, ele circulava, em todos os lugares do ataque, né, Play? Então tem gols partindo da esquerda, partindo da direita, como centralizado, né? E quando um jogador desse quilate aí, ele acha que, né, no Atlético se sente bem, tá um pouco mais amadurecido, tem ao lado companheiros que vão oferecer também, como foi com o Luiz, enfim, com o Amoroso, né? Mas aí no início de carreira... 2013, muito, né? 2013 foi onde eu cheguei no auge, assim, como atleta profissional exatamente. mesmo, né? Dentro de campo, Muito rápido, sabendo né? cortar As caminho, sabendo as Você acha que movimentações. Foi o melhor momento seu foi no Atlético. Foi né? no Atlético. De todos os times, Foi no Atlético. foi no Atlético que você... Liberdade E também, 2013 o melhor ano? movimentação. 2013, melhor ano como atleta mesmo, sabe? Completo. Né? Sabendo o que você fazia dentro de campo, Isso, cortar caminho, posição tática, amadurecimento mesmo. Eu não tô, logicamente, comparando os jogadores. Mas, na campanha da conquista da Libertadores, você diria que o Jô teve uma importância igual ou maior que o Gaúcho? Teve. No Atlético, acho que cada jogador ali teve uma função especial ali, né? Se eu olhar, cada um tem uma história para contar nesse ano de 2013. Né? Teve a recuperação do Jô também, que era um jogador que estava desacreditado. Aí lançaram o Bernard, que era um menininho desse tamanho, correndo para lá e para cá, fumaça. Ronaldinho com a sua gênio. Enfim, Leandro Donizete, Pierre. Gaúcho foi o melhor jogador que você atuou ao lado? Foi. Eu joguei com grandes jogadores, viu? Aqui tem 3 aqui, mas o Gaúcho é diferente. É diferente. E como é que era o extracampo desse time? Vixe. O Play gosta, né? Ele começa, termina, Precisa falar? Ô, Plirra, ganhava o jogo por causa do extracampo. Você não entendeu? Por Mas campeão. vou te falar. Boa. Mas vou te Você falar acha que o extracampo Exatamente. influenciava Muito. Eu falei esses tempos atrás, quando chegava o jogo da Libertadores assim, a gente pegava e o Ronaldinho levava a maleta de poker, né, na véspera de jogo, de vez em quando ele levava uma originalzinha, né? Gary. E ficava até 2, 3, 4 horas da manhã jogando poker para jogar no dia seguinte Libertadores. No dia seguinte, No tipo dia véspera seguinte, do jogo. Véspera de jogo. Ninguém sabia, era só nós ali, né? Era eu, o Jô, o Bernard, Alexandro, o Richard, todo mundo ficava no quarto ali jogando poker até 3, 4 horas da manhã. E aí chegava no dia seguinte, a gente atropelava todo mundo. Você pegou umas quadrilhas boas também na carreira, Luiz? Meu Deus. Qual que era a mais braba? Regis Pitbull, Fabinho Soldado, Nossa Senhora. Piá, Ezequiel, Pablo Luciano. Não, tava longe disso. Ronaldão. Eu só jogava. Olha, vou falar pra você, hein? Depois teve Michel Bastos, Tonhão, Michael, Alex Silva. Tocou na hora certa, Sirene, piscou a luz. E aqui, na pista do Djalma, na boate do Djalma, isso significa o quê, Márcio Amoroso? Chame você! É a hora da dividida do Resenha ESPN. Mais pra falar do meu brodinho, meu patinho no videogame, que o Real Madrid dele eu cansei de bater. Diego Tardelli, brodinho, eu te amo, meu amigo. Eu queria que você contasse aí pro Xará o que você fazia eu fazer pra você quando você saía atrasado lá no Grêmio, pra você não tomar multa
E o que eu tinha que fazer? Burlar o sistema. Meu amigo, ó, beijão, saudade de você. Ó, esse mês é mês de aniversário do meu cachorro. E você sabe disso. Manda presente. Ó, beijo, te amo. Valeu, resenha. Um abraço. Que figura, velho. Aniversário do cachorro? Beijo, André. Hã? Aniversário do cachorro dele. Aí ele pede presente? É mês aniversário, Mês ele quer presente aniversário. todo mês. Ah, mês de aniversário. Mas era um motivo para ele poder comemorar, entendeu? E a história do atraso aí? Pô, o André é um grande amigo que eu fiz. Jogou meu você no brodinho, Grêmio. Jogamos junto no Grêmio, no Atlético também. Pô, parceiraço. Pegou um pouquinho dele no Atlético também? Peguei em 2010. Aham. Irmãozaço. E na época do Grêmio, às vezes quando a gente chegava atrasado, quando se atrasava, tinha que anotar... Tem que anotar na ficha lá, a hora que você entra no clube, né? Sim. E, pô, e várias vezes a caixinha ia aumentando. Era 500, depois era 1.000, e, enfim, sem limite. E aí eu mandava uma mensagem pra ele. Falei, André, assina aí, dá um jeito de assinar pra mim. Ele ia, assinava, e eu atrasado, né? E atrasava 20, 30 minutos. Eu falei, André, assina aí, fala que eu cheguei às 3. E aí ele colocava lá, 3 Aqui horas. você chegou pontualmente, mas você tinha problemas assim com atraso? Não, pô. Não? Não. Você não era? Não. Acontecia de vez em De quando? vez em quando, é. Tá certo. Vem cá, Márcio, Despertador. quem era o cara do elenco de 2005 que tinha mais sede? Porra, bastante, hein? Bastante gente. Bastante gente. Olha, Josué... Josué é o primeiro. É ele. É ele? É ele, vai falar também. Foi campeão da América com o Tardelli no São Paulo e no Atlético. E também vai participar da dividida do Resenha Grande ESPN. Josuca. Roda o VT, fala, Josuca. Fala, Plihal, tudo bem? É sempre um prazer poder participar desse programa, né? A Resenha. E é muito fácil falar do Tardelli, né? Passando aqui para deixar um grande abraço para você, tá, irmão? Tardelli, eu tive a oportunidade de jogar com ele tanto no São Paulo como no Atlético Mineiro. E teve uma resenha muito engraçada, né? Nós íamos concentrar à noite. O Tardelli, durante o dia, acabou indo lá pro Guarujá. E no final da tarde, retornando, ele ligou no CT, né? Pedindo autorização para o Juvenal para pousar de helicóptero lá no CT da Barra Funda. Demais, cara. O Juvenal acabou negando, né? O Tardelli acabou pousando de helicóptero no CT do Nacional, que ficava ali em frente ao CT da Barra Funda. E o Juvenal acabou ficando um pé da vida, né? Conta aí essa resenha, Tardelli, como que foi? Um abraço, sucesso. Não, o Josué... O sujeito tem a preocupação de locar um helicóptero para não perder o horário e o presidente ainda fica... Na época era diretor de futebol, né? Diretor, Ainda fica bravo. Hã? Diretor, Josué. Você pousou com o helicóptero? Não deram autorização? Não. Você pousou aonde? Nacional? Nacional. Aí, tá vendo? Com autorização? Aí você perguntou pra ele... Sem autorização. Ô, Tardelli, você tinha costume de atrasar no treino? Não, isso aí... Mas eu cheguei no horário. Mandar um abraço pro Josuca aí, grande. De jogador de bola, hein? Sim, A função no Atlético também. Gente da ajudou melhor bastante. qualidade, Pô, gente da melhor qualidade. Sangue bom demais. Esse era daqueles que não economizava correr pra gente. Nada. Fenômeno. O cara Também não desse tamanho. economizava tornozelo. Foi... Tornozelo. O cara desse tamanho. Ser capitão de time alemão e campeão da Bundesliga. Pá, tem que bater palmas mesmo. Mas conta, Diego. Então, a gente treinou de manhã e aí chamei o Souza, né? E o Souza, na época, a gente tinha comprado um jet ski, né? O Souzinho, aquela empolgação, pô, vamos pro Guarujá, vamos andar, vamos Tinha treino à tarde? Não, a gente concentrava à noite pra jogar no dia concentrava. seguinte, né? Ah. Daí chegamos no Guarujá, aí o Souza conheceu um cara, um amigo lá, um cara com um barco, não sei quantos pés lá. O cara chamou nós, São Paulino, pô, fica aí com a gente. A gente foi ficando, foi ver o horário 6h30. Falei, Souzinha, vamos embora, 7 horas tem que estar lá no... Tem que estar lá no CT, 5 horas por aí, né? Daí o cara falou, não, fica aí mais um pouquinho, eu mando o helicóptero pegar vocês aqui e te deixa lá no CT. Aí beleza, aí 6h30 a gente sai pra chegar 15:07, 10:07 no máximo. Aí rodando em cima ali do CT do São Paulo, aí eu ligo pra tia. Tia, pô, pergunta pro Juvenal se pode pousar aí, né? Aí a tia foi... Abre o campo aí. Aí a tia foi e ligou, falou, ó, o Juvenal não autorizou. Aí, pô, já tinha chegado atrasado antes, já. Eu falei, não vou chegar atrasado. Foi, ó, pausa aí no Nacional mesmo. Aí ninguém entendeu nada. O cara, o piloto foi... Mas quer dizer, o Souza tava no helicóptero também? Não, o Souza não estava relacionado pro jogo. O Souza ficou. O Souza tava na boa. Não, o Souza tava... Qual dos treinadores era o Leão? Não. Era o Cuca. Cuca. E aí
Pousou, cheguei 5-7, entrei na boa, tranquilo. Na boa. Aí depois chegou a multa lá na semana seguinte pro São Paulo lá pagar. Porque você pousou Porque eu no tinha Nacional? pousado. Nacional cobrou a multa do São Paulo? Isso. É mesmo. Por isso que o Aí negócio descontaram do meu salário. se tornou público. Ah, descontaram do teu salário? Isso. Os caras descontaram muita coisa do teu salário? Ô, É direto? Tinha agradecer. o bicho que ajudava aí, ó, do Amoroso aí, ó. Mas de repente, você tinha quantos anos aí? Tinha 18, 19. Ora, o clube não tem que dar, hein? Não tem que, de vez em quando, dar uma segurada também, uma contemporizada? Ou Mas não era com frequência assim, Plirra. O Fábio não concorda, não. O Fábio acha que tem que ir É aqui que assim, mesmo. se você contemporiza algumas situações, você tem que ter um entendimento da idade, né? Mas se você passa a mão, às vezes pior. não tem um amadurecimento, né? Claro, e aí você vai passar 18 anos, aí chega um jogador mais experiente e fala, pô, Vira a cara da mãe com Joana. 18 anos faz isso, eu com 25, imagina o que eu posso fazer, né? Então, assim, faz parte da idade. E o Diego mesmo falou, pô, eu apanhei da vida, fui amadurecendo, né? Me transformei em uma outra pessoa. Mas essas correções, elas fazem muito bem, né, Plirra, assim, pra carreira, pra vida também, né, meu? Às vezes Mas só esse menino aí eu achava que ele tinha Às vezes é aprontado só um pra pouquinho, inglês ver. né? Aprontou um pouco Às mais. vezes é mais só. nada. Eu mesmo, quando eles vinham, falava, vamos falar que você vai ser multado aí, mas não vai descontar. Só maqueia. Eu falei, então beleza. Aí o Plirra vinha, não tinha nem como, né? soltava notícia, né, Luiz Fabiano? Eles outra é coisa. multado, tá bravo. E eu, não, E outra coisa, vai mandar embora um talento desse, começando que agora, mandar falar assim, não serve mais, você vai chegar não atrasado. dá, né? Vai, É por isso que aguentaram tanto. Aí, não vai, né? Vem cá, o que você tem a me dizer de Luan, menino maluquinho? Nossa, o Luan é um doidinho mesmo. Esse aí tem um carinho enorme por ele. Gente fina, né? Gente fina, é. E jogou bola pra caramba também no Atlético, né? Doidinho do bem ele. Doidinho do bem. E o Doidinho do bem é também profético e vai participar do Resenha ESPN legal. de hoje com uma lembrança que eu tenho certeza absoluta que você vai curtir. Fala, Luan! Vou contar uma história, né, do Diego, dos Jogos da Copa do Brasil. Concentrava eu e Dato. E aí um dia ele foi brincar com a gente, falou, o que é que tem nesse quarto aí? Preciso passar nesse quarto aí para que eu possa também ter essa